meus queridos alunos, meus professores e pais que estão nos assistindo. Muito obrigada por mais um acompanhamento hoje no nosso psicossocial. Eu sou a Débora Marreiro e hoje estamos aqui falando por mais um bloquinho sobre o bullying, ok? E eu gostaria muito de participar essa manhã com vocês, tá bom? Esse é um momento mais que especial para os nossos pais, para os nossos professores e para os nossos alunos, ok? Mas é como se fosse um guia. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre o bullying e o que o bullying tem a ver com engajamento com os outros. A gente vai querer escutar de vocês essas situações. O que o bullying? A gente já falou do bullying. Suas consequências, o que significa o bullying, né? Para a questão da legislação, o que diz a legislação referente ao bullying, à violência escolar, as suas consequências, mesmo para quem seja menor de idade, se comete infração penal, se não comete, isso tudo foram dos blocos anteriores. Bacana? Então vamos lá conversar hoje sobre o que tem a ver o bullying com engajamento com os outros, ok? Vamos lá. Agora, hoje eu falei que seria um momento mais que especial para os pais e para os professores. Pais e professores, o que podemos fazer nessas situações com relação ao bullying, né? Que acontece na sua maioria das vezes na escola. E eu como professor, o que eu posso fazer? Tá bom? Vamos lá? Nós vamos apresentar para vocês agora uma relação do guia. O que tem a ver esse guia? Esse guia está referente para você que é pai e professor. O que eu posso fazer como pai na situação de bullying? O que eu posso fazer na situação de bullying, né? Na escola, com referente ao meu filho, ao meu aluno, tá? O primeiro ponto a ser referido é na relação de conversar, chamar a situação para si e para a comunidade escolar. Conversar com a coordenação da escola, tá? Conversar com apoio pedagógico, até com o professor. Buscar uma orientação no que se pode fazer. A família, ela não pode estar sozinha nessa situação e a escola também não. É muito importante em que tanto a família quanto a escola conversem sobre as situações do seu aluno, do seu filho, ok? Não deixar, um exemplo, se acontecer alguma coisa grave com meu filho dentro da escola, a escola não precisa deixar alguma coisa gravar, nem muito a família, né? Se a família observar alguma situação, comportamento diferente no seu filho, não deixar que as coisas se agravem, busquem ajuda. E essa orientação, essa busca pode ser, a gente pode encontrar na coordenação da escola, com os professores, com os pedagogos da escola. Tem também os supervisores pedagógicos que também podem orientar, ok? Então a gente vai seguindo com as nossas orientações desse guia preparado com muito carinho para os pais, tá bom? Tentar identificar quais são as razões, né, para esse comportamento agressivo. Eu estou falando hoje, principalmente, do bullying, daquela criança agressiva, tá? Aquele que, vamos supor, que cometem um bullying. Vocês lembram que logo na primeira cartela que nós iniciamos sobre bullying, nós apresentamos os nossos personagens do bullying. Quem são esses personagens? Eu tenho o agressor, eu tenho a vítima e eu tenho também um espectador. Então, vamos deixar claro que estamos falando primeiramente do agressor, ok? Então, vamos observar, tentar identificar quais são as razões que estão trazendo esse tipo de comportamento para meu filho ou meu aluno, ok? Que tipo de comportamento é esse? Há crianças, há alunos, né, adolescentes também, no modo geral, que podem se comportar de modo agressivo, no modo de falar e no modo de agir,
tá? Batendo em alguém, respondendo grosseiramente para alguém, tá bom? Mas há também o inverso. Aquela criança, aquele adolescente começa a se isolar, começa a ficar muito caladinho, a não participar das aulas, a não participar do recreio. Então, esse comportamento ou agressivo ou nesse momento de isolamento, nós precisamos ter muita atenção. Primeiro, a gente fica mais atento quando o comportamento é agressivo. Porque quando o comportamento é de isolamento, em que não dá muito trabalho, a gente deixa de lado. Então, por favor, não deixem de observar os seus alunos e seus filhos, tá? Nesse tipo de comportamento. É o extremo. Quando não é 8, pode ser 80, ok? Então, vamos observar. Nesse segundo passo, eu já fui na escola, conversei com a coordenação da escola, né? Conversei com a professora, conversei com o professor, beleza. Observei o comportamento, ok. Vamos conversar com nossas crianças, com os nossos adolescentes? Conversar com o filho a respeito do bullying, que suas manifestações também possuem um tipo de consequência. Vejamos que lá no módulo 1 ou 2 conversamos sobre as consequências, ok? Quais são as consequências para aquelas crianças que praticam bullying? Lembra? Tem a questão da criança que pratica o bullying, está acontecendo alguma situação de violência, ou dentro de casa, ou dentro da escola, tá bom? Pode estar presenciando situações de violência que ela não consegue explicar, tá bom? Então, são os tipos de situações em que a gente precisa também observar, tá? Essas manifestações. Outra consequência, se for um jovem, ele pode estar, vamos supor, experimentando drogas, álcool, às vezes comportamento infracional, né? Então, para chamar atenção, para obter alguma coisa que realmente, de fato, ele pode estar precisando, mas de modo errado, ok? Então, a gente precisa estar observando essas situações, conversar sobre as consequências e que cada consequência vai gerar uma situação positiva ou negativa, tá? E outra, é preciso utilizar também um limite. As crianças e o adolescente precisam saber que possuem um limite. Então, aonde o teu limite termina, começa o dever do outro. Então, são algumas situações que a gente precisa vincular melhor nesse fato, tá? Então, vamos lá. Combinar, eu já falei de limites, combinar regras. Combinar regras, tá? Quais são esses tipos de regras? Aqui a gente está do nosso lado viabilizando regras básicas de convivência. Um exemplo clássico se a criança não se comportar, né, no ambiente público, vamos supor, tomar sorvete, fazer uma birra, não sabe se comportar, vamos retornar para casa, né? Ou antes de evitar a questão da birra, que é uma situação em que é um modo de como a criança se expressa. Então, se através da birra, o pai e a mãe ele precisa conversar. Olha, a gente vai sair, tá? A gente mapeia mesmo. Nós vamos sair, vamos à casa da sua avó e lá a gente não pode fazer barulho porque a sua avó está doente. A gente está mapeando um tipo de situação para que a criança não seja pega de surpresa. Então, são algumas regras, esse passo a passo, que ajuda a criança a entender o limite, aonde ela pode estar e como ela pode reagir, tá? Então, esses tipos de limites são importantes, tá bom? Outro negócio importante, as crianças maiores, é aquelas brincadeiras. Na minha época, eu brincava muito de barra-bandeira. Quem é da minha época sabe, a brincadeira de barra-bandeira, ela tem suas regras e limites. Então, ela precisa vivenciar essas coisas. Então, a gente utilizando os jogos de tabuleiro, tem regras e limites. Nós vamos, quando estamos brincando num computador, num videogame, tem regras e limites. E por que
Quando a gente vai para o convívio social, a gente também não pode impor limites, colocar os nossos valores. Então, isso também ajuda a orientar, a organizar mentalmente a cabeça da criança e do adolescente, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já conversou com a coordenação, já conversamos com os professores, eu já conversei com meu filho, com meu aluno, para entender essa dimensão que está na cabecinha dele, ok? Vamos combinar regras e limites, né, para o nosso aluno, para o nosso filho, ok? E o nosso aluno e o nosso filho, ele entende o que são regras e o que são valores. Eles entendem muito bem, não é mesmo, criançada? Vocês entendem, tá bom? E vamos lá. Voltando para as atividades recreativas, elas são bem bacanas, porque além dos jogos, a gente também pode unir o lazer, né? Não somente para criança. Às vezes a gente utiliza um joguinho só para criança. Não, os pais também podem participar, né, dessas atividades, mostrando as regras e limites. E na escola, será que a aula, quando é muito dinâmica, ela também não pode ensinar essas situações de limite e valores? Então, assim, ajuda na convivência social. Na convivência social, ela inicia em casa, mas a gente pode, assim, classificar até melhor na escola. Por quê? Na escola eu tenho outros colegas, eu tenho as diversidades de gênero, eu tenho as idades, eu tenho a situação de autoridade. Na autoridade dentro da sala de aula, autoridade nos corredores da escola, autoridade na cantina. Então, são essas situações que vão ponderando essa situação dos limites e na interação social, ok? Seguindo, olha, se eu for muito rápida, sinalizem, por favor. Se vocês estiverem com alguma situação pendente, estamos aqui para esclarecer. Bacana? Ok. Então, vamos lá. Estou aqui com vocês. Gostaria da participação de todos, tá bom? O Rafael, o Carlos, o Miguel, o Caio, a Bianca, onde vocês estão? Olha aqui, eu posso ter uma bola aqui de cristal e vou atrás de vocês, ok? Bora logo participar, Bora lá. Então, agora eu já conversei com vocês sobre a situação de quem as consequências para o agressor, o primeiro personagem do bullying, tá bom? Agora a gente vai para o segundo personagem, que são as vítimas. Quais são as consequências, ou o que eu posso fazer quando meu filho está sendo vítima de bullying, né? O que eu posso fazer? Nesse guia dos pais e professores, o que eu posso fazer quando eu tenho um aluno que está tendo essa situação de bullying, mas enquanto vítima? Novamente, não esqueçam, buscar sempre a orientação na coordenação da escola, tá? Se for na escola, o professor pode ir lá pedir alguma orientação pedagógica, tá? Se o adulto, que é o pai ou a mãe, observar alguma situação de desconforto na criança, ela pode também estar procurando a escola para verificar o que está acontecendo. Às vezes, esse guia pode ter um pouquinho de repetição, tanto do agressor quanto da vítima, mas é algo que a gente precisa dar importância. Independente do agressor e da vítima, tem solução. A gente tem como buscar uma orientação, tá bom? Tá repetitivo? Não se preocupem, é na repetição que a gente vai aprendendo, ok? Vamos lá. Uma situação importante é quando eu tenho um filho ou aluno que é vítima, nada de isolar essa criança, esse adolescente. Não isole. Por quê? Porque na tentativa da gente proteger o nosso filho, proteger o nosso aluno, a gente tem a situação de isolar, né? De dar aquela proteção, de colocar debaixo das asas da mãe, do pai, né? Colocar no cantinho da professora, parece que aquele menino até ficou de castigo. Mas não é essa a melhor solução. A melhor solução é superar esses desafios.
Superproteção não é bacana, tá bom? É prejudicial para aquela criança. O que pode acontecer? Ela pode se sentir emocionalmente muito frágil, a ponto de reagir a algumas situações. Então, ela pode ficar com medo extremo daquela situação. Ela pode ter medo de se comunicar com as crianças da mesma idade, mesmo aquelas que não praticaram nada com ela na situação de bullying, de violência, tá? Então, assim, a tentativa de proteger prejudica, pois tentar afastá-los de outros estudantes prejudica no seu desenvolvimento com as habilidades socioemocionais. Nessa questão em si, a habilidade social, tá bom? Então, a gente precisa, sim, fazer estratégias para melhor, né, a estratégia é a melhor maneira de tirar essa criança desse isolamento, desse sofrimento emocional. Então, é isso que eu quero de vocês. A tendência nossa, principalmente de mães, é super proteger nossos filhos. Quem é que não gosta de ter o seu filho bem protegido? Se a gente pudesse, a gente deixava eles numa bolha, né? Principalmente na situação de doença. Não, vamos deixar numa bolha. Mas não esqueçam, às vezes a gente protege o nosso filho, não é só de doença física, de um espirro, biológico no caso, né? De um espirro, se machucou o joelho. Aí fica uma doença física ali, um dodói físico. Então, essas situações a gente protege, né? Mas a gente não pode esquecer que uma superproteção a gente pode fragilizar ainda mais o nosso filho, o nosso aluno, tá bom? Então, ele precisa, assim, qual seria uma estratégia para a gente tirar nosso filho desse isolamento? Práticas esportivas. Converse com a sua criança e descubra quais são as práticas, quais são os exercícios que ele gosta de realizar. Olha, não dá para dizer que ele não pratica nada. Eu nunca vi uma criança muito quietinha, sentadinha o tempo todo, 24 horas. Não tem isso. Então, a criança, dependendo da idade, ela vai se movimentar muito, né? Então, se a gente observar uma criança de 0 a 3 anos, ela está toda hora se mexendo, se movimentando. Então, para descobrir o mundo à sua volta. Então, ela vai engatinhar, ela vai pegar nas coisas com as mãos, né? Não é só com os olhos que a gente observa o mundo. Tem as mãos também para pegar, para enxergar, para sentir aquele mundo, ok? Então, a gente observa que elas estão sempre em movimento. Quem vai dar o limite é o pai, a mãe ou a professora da escola, ok? Se for maior, aquelas crianças de 5, 10 anos, elas gostam muito de correr, pular, né, interagir. Então, a gente observa que não é só um esporte em si, mas a forma de como ela se movimenta vai dizer um pouquinho do que ela gosta. Aquela criança que adora um pouquinho, tá no banheiro, cantando, na piscina. Então, que tal a gente colocar ela numa situação de esporte aquático, né? Uma natação. Então, são situações em que ela pode gostar. Se ela gostar de bola, um vôlei, tem o beisebol. Eu não sei se aqui tem muito, mas algumas crianças gostam de jogar. Tem a situação, o que mais? Do futebol, né? Então, são esportes que, para o nosso dia a dia, não é difícil da gente encontrar uma alternativa para brincar com nossos filhos, ok? E também, se tiver outras crianças no condomínio, né? Se puder brincar, né? Isso daí também é importante. A gente faz aquele torneio. Se não tiver, a gente precisa ter outras soluções. Então, assim, o primeiro objetivo desse guia é não isolar a criança sendo vítima de uma situação de bullying. E também não castigar por castigar a criança que é agressora ao bullying. Porque todas elas precisam desse cuidado, tá? Eu não vou proteger um a ponto de causar um sofrimento emocional e também não vou agredir um, também pode causar um sofrimento emocional muito grande. Então, a gente fica a dica, nem 8, nem 80. A gente precisa realmente ter uma balança. E essa balança a gente pode encontrar nessas situações da comunicação. Eu posso me comunicar com a coordenação da escola,
Novamente, eu estou repetindo para vocês não esquecerem, tá? Eu posso me comunicar na escola, eu posso me comunicar com o meu parceiro, eu posso me comunicar com a professora do meu filho, ou a professora pode se comunicar com os pais, ainda mais nesse tempo de aula, né, online, a gente tem essa possibilidade, né, de conhecer um pouquinho os nossos professores que estão com as nossas crianças através dessas aulas, acompanhar um pouquinho, tirar uma tarde ou uma manhã para acompanhar quem é o professor, né? Oi, professor, dá um oi através dessas aulas interativas, tá bom? Para ele saber que eu como pai, eu como mãe estou também à disposição daquele meu aluno, daquele meu filho e vice-versa, tá bom? Que é tão difícil, tanto para o pai como para os professores. Por quê? Porque às vezes o professor, ele não tem só um aluno, ele tem mais de 20 alunos, né? E em casa, eu não tenho só uma filha ou um filho, né? Mas é uma situação que a gente pode unir forças, unir essa colaboração para juntos, né, sanar ou esclarecer um pouquinho nesse cuidado, tá bom? Vamos lá. Aonde mais eu posso buscar essa orientação? Eu já falei com a coordenação, eu já falei com os professores, eu já falei com quem quer que fosse. Mas nesse momento em que às vezes eu não consigo sair de casa, aonde eu posso procurar orientação? Olha só, eu vou colocar para vocês alguns sites, né? Tá aparecendo ou vai aparecer aqui. Olha aqui na tela tem um site para vocês que tá atualizado, tá, gente? A gente fez uma pesquisa, então a gente tem 4 sites aí, vai aparecer aí na tela com vocês. Só um pouquinho de cuidado e calma. O primeiro, a gente fala sobre o comportamento infantil, certo? Nesse comportamento infantil, a gente pode observar que a gente tem o autor, que fizemos essa pesquisa sobre o bullying, tá? Esse autor é o nosso Gustavo, né? Que a gente fez essa pesquisa na nossa tela interativa. Obrigada. Olha só, aqui eu vou falar direto para os pais e os professores. Tem aqui desatentos e hiperatividade, o reizinho da casa, o manual do autismo. Deixa eu ver aqui, ó. O manual do autismo, manual do transtorno escolar. Esse daqui é bacana para os professores. Manual antidrogas, para o caso dos nossos jovens, nossos adultos, tá? Do EJA. E o anti-bullying, olha aqui o anti-bullying que eu estava falando para vocês. Então, a gente tem como verificar, pessoal, que se eu não puder sair de casa, a gente pode fazer essas pesquisas na internet. O outro bloquinho aqui com vocês é para a gente verificar a legislação, ok? Aqui eu tenho um observatório criança e o adolescente. Aqui nós temos, desculpa aí. Aqui nós temos, o cenário da infância. O cenário da infância. E aqui a agenda legislativa. Essas pesquisas aqui podem ser tanto para os pais quanto para os professores, tá bom? O que tem aqui, Débora? Você pode falar um pouquinho? Aqui tem algumas legislações em que a gente já falou nos outros módulos, o 1 e o 2 sobre bullying, tá bom? Ele é importante no sentido de, aqui a gente tem o observatório da criança que eu mostrei para vocês. Volta lá, isso. Aqui eu tenho o observatório que eu falei para vocês. Aqui tem tanto o cenário quanto a questão da legislação. Aqui a gente tem a agenda legislativa. Qualquer coisa que você for pesquisar para conversar com teu filho ou para conversar com teu aluno, tá aqui. Isso daqui é uma ótima proposta para a realização de pesquisa, tá bom? Vamos lá no outro.
Aqui a gente está mostrando para vocês o outro blog, que é a questão do Brasil Escola. O Brasil Escola é uma outra ferramenta também para pesquisa, para os professores, para os pais. Olha aqui, tem um educador, tá bom? Tem a área especial. Olha aqui, tem várias situações. Tem as disciplinas, tá? O canal de conteúdo da Escola Brasil. Então, são várias situações que a gente pode verificar. Deixa eu ver mais para vocês aqui. Tem os exercícios, ó. Tudo isso daqui pode parecer fora dos conteúdos sobre bullying. Mas se a gente for pesquisar bem, tem uma camada de conteúdos que a gente pode tratar com as nossas crianças e adolescentes. Tem até, olha, para nossas crianças, kids, aquelas do Fundamental 1, ok? Então tá aqui, gente. A gente pode conversar sobre elas nesse tempo todo. E o último, para fechar, nós temos assim, não faz muito tempo em que tudo poderia ser postado na internet sem muito medo, né? Hoje em dia a gente precisa ter cautela. Por quê? Porque essa plataforma aqui, ela é uma ferramenta especial porque ela vai dar aquele certo de limite. O que é um cidadão digital? Como é que ele pode ser viabilizado? Como a pandemia vem reforçando a importância da educação digital, principalmente. Essa ferramenta é primordial para a nossa educação digital, de crianças e adolescentes, tá? E aqui tem uma infinita coisas aqui, no caso aqui, ó. Luz dos direitos da infância e do adolescente. Aqui é importante, gente, olha, a gente precisa ter cuidado com a mediação parental nesses tempos de pandemia, principalmente no tempo online. Então a gente precisa ter cuidado. Então a criança e o adolescente. Então vocês podem vir observar aqui, né, alguns sites que a gente conversou um pouquinho com vocês. São situações em que a gente enquanto pais, professores, está acompanhando a vida dos nossos filhos, nossos alunos, ok? Então fiquem atentos a essa proposta, tá? Agora eu preciso juntar com vocês o que tem a ver o bullying, né? Essas questões digitais é uma das ferramentas do bullying, que é o cyberbullying, não esqueçam, a gente precisa ter atenção. O que tem a ver, né, a questão do bullying com a questão do engajamento com os outros? É uma macrocompetência que a gente precisa fechar esse assunto. O que a macrocompetência, engajamento com os outros, tem a ver com esse assunto? Vamos passando. Olha só, vai aparecer aí para vocês na telinha a situação de engajamento com os outros. O que é isso? É uma macrocompetência que diz respeito à motivação, ou seja, que motivação é essa? Abertura para as interações sociais. Essas interações sociais e ao direcionamento de interesses e energias ao mundo externo. Débora, simplifica isso. Engajamento com os outros acontece aonde primeiramente? Dentro de casa. E vai se refletir na escola. Como esse engajamento com os outros se dá? Com a interação social, com os relacionamentos sociais, com os relacionamentos com os meus colegas, relacionamento com os meus pares, relacionamento com os meus pais, com os meus professores, entendeu? Essa energia com o mundo externo, de como eu me comunico com esse mundo externo, ok? Tá dando para entender? Eu vou dar uma freada aqui, né, para eu não ser muito rápida e passar batida em alguma informação, ok? Então, a gente precisa perceber que o bullying tem muito, o engajamento com o outro, ele tem sim a ver com bullying, porque é uma outra linha de expressão. Por quê? Porque quando eu estou engajada com o outro de modo respeitoso,
a situação do bullying, as consequências do bullying, elas vão diminuindo, ok? Então, a gente precisa trabalhar essas relações sociais dentro da escola e também dentro de casa, tá? Então, vamos lá, seguindo. Iniciativa social. O que é iniciativa social? É a capacidade de se relacionar, como havia dito, apreciar e se sentir confortável com as pessoas que vemos, que temos contato, ok? Podem ser em pequenos ou grandes grupos. Um exemplo disso, que a gente pode sinalizar essas situações, é quando eu estou fazendo seminário dentro da escola, né? Eu sou aluna e vou fazer aquele seminário. Quando eu domino o assunto, eu estou ali, ó, na energia, me comunicando, apresentando e tá naquela empolgação. Então, eu estou me sentindo bem em mostrar o meu assunto para os meus colegas e compartilhar essas situações. É só um exemplo. Agora, quando eu não estou muito confortável, eu começo a sentir aquele tremor nas mãos, nas pernas, dor na barriga, então eu não me sinto muito confortável. Então, isso são alguns dos sinais de como eu posso me sentir confortável ou desconfortável. Débora, eu posso trabalhar essas situações? Pode, né? Então, tudo aqui é um momento da gente experimentar. Como é que eu vou me sentir se eu fizer uma aula? Como é que eu vou experimentar? Lendo um conto na sala de aula, me expondo às minhas ideias de uma forma clara e objetiva. Então, são essas situações em que a gente vai experimentando. Outra forma é quando a gente participa da nossa comunidade, de uma forma voluntária, né? Ajudando, vamos supor, a limpar a calçada, a limpar ou a cuidar de um ambiente que você se sinta bem, distribuir também alimentação. Então, assim, participar dessas afetividades, né? Ou festividades em que a gente se sente bem, está feliz. Então, são situações em que a gente pode apreciar, tá bom? Vamos lá. Então, tem a ver o meu conforto, né? O meu relacionamento, engajamento com os outros, com assertividade. A assertividade está muito direcionada a expressar e a defender as próprias ideias, próprias opiniões, as suas necessidades, tá? Sendo capaz de se comunicar de modo claro e eficiente, além de expressar liderança e mobilizar outras pessoas com relação às suas ideias e suas emoções. Tudo bem? Então, a gente pode verificar que o engajamento tem muito a ver com a iniciativa, com a assertividade, tá? Com o conforto emocional que a gente pode lidar com relação ao outro, tá bom? E o entusiasmo, gente. O entusiasmo significa a nossa energia, o quanto a gente está disponível a estar naquela relação. Que relação é amorosa? Não somente amorosa, a relação também de amizade, a relação de carinho, a relação de conforto, a relação no trabalho, a relação de bem-estar no que você faz, ok? Eu me sinto bem indo para a escola, eu me sinto bem indo para o trabalho, então são coisas bem com energia positiva, que a gente fica bem, tá? Então a gente precisa ter esse entusiasmo. Significa envolver-se ativamente com outras pessoas de uma forma positiva, alegre, afirmativa. Isso é ser empolgado, apaixonado pela vida, gente. Essas atividades diárias é que vão contar o dia. Nós estamos, às vezes, muito preocupados ou com o passado ou com o futuro. E o nosso presente? Estamos vivenciando de uma forma interativa, harmoniosa? Aí vocês podem me fazer aquela pergunta, mas Débora, eu nem sempre estou bem para fazer isso. Ok, a gente também não precisa estar bem o tempo todo, a gente não vai estar rindo o tempo todo, mas a gente precisa sim estar disposto a entender o que acontece conosco. Então a gente precisa se conhecer, precisa estar disposto
para entender o mundo à nossa volta. Lembra lá no início que eu falei que a criança ela começa a se relacionar dentro de casa. Então, isso vai passar para a escola da mesma forma, a ter coragem para se relacionar com outros colegas também na escola, ok? Quando a gente não consegue ou quando a gente fica isolado, a gente começa a ter dificuldades em se relacionar. E isso sim pode pode se representar até na nossa forma adulta, de como relacionar num ambiente de trabalho, né, numa reunião, em como a gente pode ter dificuldade de expor nossas ideias mediante a um chefe, a um grupo de colegas de trabalho para apresentar uma proposta. Então isso, para acontecer na vida adulta, ela antes já aconteceu quando eu era criança, adolescente, em expor algumas ideias, ok? Então, galera, eu preciso, nesse bate-papo com vocês, eu gostaria muito da participação de todos, ok? Mediante a isso, eu quero muito fazer um exercício da assertividade. Vocês sabem o que é assertividade? Ou já escutaram falar sobre comunicação assertiva? Bora lá? Eu vou trazer um texto para vocês na escola, ok? Vamos lá ler comigo. Eu não posso ouvir vocês, mas eu sinto que vocês estão presentes me acompanhando, ok? Então vamos lá. Nesse exercício de assertividade, bora lá. Você está com um colega novo na sala de aula. Beleza, a energia dele tá lá em cima, tá? Bacana. E a tua, como é que tá? Você já se reparou como é que você tá? Então bora lá. O meu colega alto astral, né, está se adaptando com a rotina da escola. Contudo, ele é muito expansivo. Pensa naquela pessoa expansiva, que chama atenção, ele é o bambambam. Beleza, tá? E agora, além de ele ser expansivo, ele fala muito alto, chama atenção para todos na turma, beleza? Agora tem um detalhe. Hoje é uma data limite para concluir uma atividade avaliativa. Todo mundo fica bem numa atividade avaliativa? Eu não sei. Eu não ficava muito bem não, mas a gente tinha que encarar. Então, bora lá. Nessa atividade avaliativa, você deixou de concluir essa atividade na sala de aula, meu colega. E o meu colega novato, cheio de energia, se mostrou super disponível para me ajudar. E aí? Mas eu estou com dificuldade em me concentrar. E agora, o que eu faço? Aí eu chamo a ajuda de vocês. Nessa historinha, o que podemos fazer? Bora lá. Como você resolveria essa situação utilizando a assertividade? Como é que vocês usariam a assertividade na sua comunicação assertiva? Bora lá? Eu estou esperando. Eu já fiz a minha proposta. Vamos lá? Bora lá, diretor! Agora eu quero que vocês elaborem, tá? Vai aparecer na tela um questionáriozinho. Você vai elaborar a sua resposta utilizando a sua comunicação assertiva, ok? Vamos lá! Sinalizando a vocês que eu não sou professora de português. Meus professores de português, por favor, de língua portuguesa, me ajudem, ok? O pessoal do ensino médio, eles estão mais lá na frente. Mas o pessoal do ensino fundamental 1 e 2, eles estão nessa vibe aqui, ó. Aonde acontece a história? A história acontece na escola? A história acontece na minha casa? A história acontece no shopping? Aonde essa história acontece, professor? Né? E meus alunos, meus queridos alunos, meu filho, né, espertinho, aonde acontece essa história? Beleza? Bora lá. E quando acontece essa história? É no meu passado? É no meu futuro? Ou é no meu presente? Bora lá? Eu não sou professora de história, mas a gente precisa se comunicar,
ok? Agora, que tipo de narrador participa dessa história? Alguém sabe responder? Bora lá, alguém sabe responder? Bora! Eu já escutei aqui que alguém já me disse que era narrador personagem? É isso? Narrador observador? Vocês têm que saber, galera. Eu não sei. Eu não sei. Eu preciso da ajuda de vocês. Beleza? Ok? Quem é o narrador dessa história? É você? É uma outra pessoa? Quem será? Que a gente chama de narrador personagem e narrador observador, ok? Beleza. E agora, pulando um pouquinho, quem participa da história, galera? Quem é que participa da história? Sou eu? O meu colega expansivo? A sala toda participa? Quem é? Temos participação, galera. Vamos lá, vamos lá. Não somos no bingo, mas isso daqui tá muito bacana. Comunicação assertiva. Bora lá jogar na tela, professor. Olha, narrador observador. Quem é? O Rossi mandou essa resposta. Muito bem, Rossi. Narrador observador. Beleza. Quem mais poderia? Quem participa da história? Rossi, olha, a gente falou do narrador observador, tá? Mas e aí? Esse narrador observador poderia também ser o narrador personagem? Porque de uma certa forma eu posso também me incluir na história, né? Mas vamos lá, né? Eu não sou professora de português, mas a gente pode tirar essa dúvida também, tá? Olha, o Isaac falou que é narrador personagem. Beleza, então vamos lá. Então assim, nessa situação, né? Quem participa da história? Vocês já sabem quem participa da história? Pode ser eu, Débora. Pode ser o Miguel, pode ser o Rafa. Pode ser a Luana. E o meu amigo expansivo que quer me ajudar? Aquele que é alto astral, né? Quem são os personagens? Aí a gente tem um personagem principal e o personagem secundário, beleza? Débora, mas o que isso tem a ver com a comunicação assertiva? Aí tá a resposta. Dessa historinha aí, vocês vão fazer o quê? Um resumo dessa história. Qual modo, né, dessa história assim, ó. Faça um resumo da história, de modo que nele apareça o tempo, o lugar, os personagens envolvidos na história e principalmente qual a mensagem ou aprendizado que eu posso alcançar através dessa história. Não esquecendo da comunicação assertiva, ok? Temos outra participação aí? Olha, o Igor falou, o primeiro é na escola. Bacana. O Igor ainda completou. O segundo, quando chegas, quando o colega chega narrando, pode ser observador, não é isso? É. E tem os garotos, tem um garoto e o colega novo na escola. Olha, esse garoto, o narrador, né, é uma história que a gente vai precisar o quê? Dar uma paradinha, ler com cuidado e observar, tá bom? Mas vocês estão nessa linha de pensamento bacana, ok? Mas o que eu quero, além disso, vocês podem observar que o nosso conteúdo também se mistura com outras matérias que vocês estão visualizando no seu dia a dia. A gente mostrou aqui o português, né? A língua portuguesa, que é uma língua muito amada. Então, ela precisa ser incluída nessas situações. Então, eu quero que vocês façam um resumo dessa história, mas pontuando principalmente, né, a comunicação assertiva. Né? Débora, como é que eu posso usar a comunicação assertiva nessas situações? Gente, a gente não pode esquecer. A comunicação assertiva, primeiro, a minha comunicação tem que ser clara e objetiva. Eu tenho que expor a minha ideia de forma clara e objetiva, beleza?
Beleza. A próxima eu ter domínio do meu conteúdo. Na historinha, né, eu vou colocar que a Débora aqui, né, tem uma avaliação para fazer e deixou essa avaliação para fazer dentro da escola. Então, se eu tenho um domínio no conteúdo, né, isso pode favorecer uma comunicação bacana, né? Se eu não tenho conteúdo, várias situações podem aparecer. Por exemplo, o meu emocional, né, pode estar estressado. Eu posso estar o quê? Nervosa. E acabo o quê? Tratando mal alguém, né? Acabo não ficando bacana para responder a prova. Então, essas situações eu preciso me perceber primeiro para depois me comunicar com o outro. Beleza? O que mais que eu posso ser? Eu posso também ter a situação de ser o intermediador. Eu posso ser aquele ponte na conversa. Ou seja, se eu tivesse um espectador, lembra do espectador? Eu posso ser aquele colega, olha, a Débora tá nervosa. A gente pode deixá-la um pouquinho quietinha para fazer a sua tarefa? Pronto, a gente pode usar essa forma de minimizar essas situações, ok? Então, esses são alguns fatos que eu posso utilizar minha comunicação assertiva. Tudo bem? Pode passar, diretor. Não esquecendo que vocês estão me devendo 2 situações e essa vai ser a terceira. Vocês estão acumulando, hein? Bora lá. No caderno digital, tá? A gente já puxou uma atividade aqui, mas não esqueçam que temos uma atividade no nosso caderno digital, tá bom? É sobre a amizade. Lembra que estamos falando de engajamento com o outro, tá? Que também vai em contramão com o bullying. São situações em que precisaríamos entender para entender também as nossas amizades, ok? Então, bora lá. No nosso caderno digital tem a amizade que se caracteriza pela reciprocidade. É o equilíbrio de sentimentos positivos e negativos, ok? E de atitudes voltadas para o bem-estar nosso e do outro. Aí, olha aí a comunicação assertiva. Bacana? Mas essa comunicação assertiva, a gente não pode deixar de entender que ela não é uma comunicação em que eu tenha que ser claro e objetivo de uma forma rude. Não. Forma rude e agressiva é uma situação. Mas eu posso ser claro e objetivo, né? Sem agredir o outro, ok? Mas eu tenho que ser passivo? Não é questão de passividade, é questão de educação e se expor de uma forma coerente, ok? Respeitando a sua opinião e a do próximo, tá? Em relação, aí tem a felicidade de um e a felicidade de outro. Essa relação se funda na transparência, referindo-se à frequência do exercício relevante ao amigo, né, com relação às confidências, né, a confiança e essa interação com o amigo que vão dar uma estrutura de cooperatividade, ok? Beleza. Então, a gente precisa verificar nesses pontos o propósito. Então, nesse propósito do caderno digital, a gente tem que criar um contexto de cooperação, de reciprocidade e manejo de conflitos. Que tipo de conflitos é esse? Observe, se há conflito, será que eu posso usar a comunicação assertiva nesses conflitos? Nessa comunicação assertiva, eu posso me colocar de uma forma objetiva? Então, a gente precisa verificar essas habilidades sociais, ok? Então, assim, dessas situações, a gente vai criando relacionamentos com uma estrutura um pouco mais equilibrada e entender que o que é do outro, mas tem situações que são minhas e eu preciso ter esse respeito, ok? Então, olha só, gente, essa etapa é bacana também para o professor, que trabalhar, vamos supor, eu falei muitas situações dos alunos, tá? Uma coisa assim, pode ser
para a questão do Fundamental 1, Fundamental 2. A gente não pode esquecer do médio, tá bom? O médio, o professor pode trabalhar aquelas obras literárias, filmes. Gente, tem um filme espetacular, que é o Extraordinário. É uma história de um menino lindíssima, em que tem por trás, ele tem uma base bacana dos pais, né? Base emocional dos pais, e tem a base pedagógica da escola. E dos amigos que ele realiza ou faz dentro daquele ambiente escolar. Eu não vou dar dica para vocês, não vou me prolongar mais nesse assunto, e eu quero que vocês pudessem abrir um parêntese nesse final de semana, no sábado, no domingo, para ver esse filme. Puxa o papai, puxa a mamãe, puxa o professor, para escrever também sobre essas situações, com base nesse filme. Isso daí é uma ótima história, tá bom? Então, professor, fica o convite também de explorar essas obras literárias, os filmes, os jogos, são bacanas para a gente verificar essas situações, ok? Então, assim, a gente fala sobre amizade, tem também sobre os poemas, tá? Ao final, a gente tem um lembrete para vocês. Nosso QR Code, nós vamos passar para vocês. Tá aqui na telinha, eu estou desencontrada, tá bom? Mas é aqui, o QR Code tem algumas orientações e tem o nosso questionário. Já que vocês estão me devendo a colaboração de vocês, então vocês vão agora aproximar o telefone da telinha, aplicar aqui no QR Code, tem um questionáriozinho. Ele é fácil, ele é objetivo, para vocês responderem para a gente ter um feedback. É tipo uma avaliação. Para mim, tá bom? Não é para vocês, é para mim, tá? Então, eu espero que vocês me respondam com muito carinho e atenção. Para finalizar, a gente vai trazer um lembrete final, tá bom? Aqui, o problema é que a gente escuta já pensando em retrucar e não em compreender. Sabe quando a gente está naquela situação de já estar armado para aquela pessoa que vai conversar conosco? Então a gente já vai muito armado. Parece que a gente está sempre, todos os dias, acordando para ir para a guerra. Então, antes de acertar alguém de uma forma agressiva, pejorativa, vamos pensar, vamos ficar disponível para o que o outro tem a nos oferecer, o outro tem a nos comunicar, tá bom? E assim a gente tem um pouquinho de paciência para refletir sobre essas ações. A outra questão é, a assertividade é uma arte de defender o meu espaço vital sem recuar e sem agredir, ok? Então fica essa dica, tá? Em estar disponível ao outro, ok? Mas também usar a assertividade como uma arte. É a arte de, no meu espaço, a minha proteção aqui, ó, mental. Então eu preciso estar bem, eu preciso me compreender, eu preciso ter assertividade nesse ponto. Entender o que é meu e o que é do outro, sem precisar agredir o outro, ok? Um beijão para vocês. Muito obrigado, um forte abraço, ok? Eu fico com vocês com esses 3 blocos, né, que conversamos um pouco sobre o bullying, tá? E gostaria muito que vocês pudessem, né, fazer um aparato geral, conversar com seus professores, conversar. Eu sei que hoje foi muito voltado para os pais, para os professores, né, mas vocês também podem participar numa comunicação assertiva, saber o que é, pesquisar, chamar o professor, chamar o pai para participar. Gente, é muito gratificante quando o professor, o pai, tem essa atenção de vocês. Pai, me ensina, professor, me ajude, o que é isso, o que é aquilo, são perguntas que vão chegar a um destino. E esse destino é você que vai precisar escolher, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção de vocês. Um forte beijão. Até lá!